Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à live da SICFlux. O meu nome é Marcelo Munhoz, sou sócio-diretor da SICFlux, presidente do Qualindora Brava, e eu serei o intermediador desse evento. A SICFlux tem 28 anos de existência, indústria 100% nacional, produz uma linha completa de equipamentos de renovação de ar, desde pequeno porte até ventiladores industriais. Conta com um parque fabril de mais de 3 mil metros quadrados, atuando em todo o Brasil e exporta para vários países como Guatemala, Bolívia, Paraguai, Peru, Equador, Colômbia, Aruba, além dos Estados Unidos, onde dispomos de um centro logístico em Miami. Dispomos de laboratório próprio para desenvolvimento de novos produtos, bem como suporte de engenharia aos clientes e produção. Além disso, temos uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, para desenvolvimento e validação de testes dos produtos. Nossa equipe de vendas é composta por vendedores e representantes de fábrica para um atendimento personalizado em todo o território brasileiro, bem como 3 consultores técnicos altamente capacitados para atender a todas as dúvidas técnicas, bem como auxílio de análise de projetos e produtos para instalação. Possuímos um canal no YouTube, perfil no Instagram e um blog em nosso site. Procurem por SICFlux e nos sigam. Sempre estamos dando dicas de instalações, apresentando novos produtos, bem como divulgando novos parceiros. Sigam o nosso perfil SICFlux nas redes sociais. Acessem nosso site www.sicflux.com.br. Nele você encontrará todos os produtos, informações, catálogos, além de desenhos em CAD de toda a linha. Dispomos de desenhos em Revit também. Somos líder na fabricação de pequenos e médios ventiladores e insufladores de ar no Brasil e dispomos de várias soluções únicas e patenteadas no mercado. Pensou em renovação de ar? Pensou em SICFlux. Os melhores e mais renomados profissionais do setor de HVAC utilizam, especificam e distribuem nossa marca. O tema de hoje é ventilação e QAI, como atender às necessidades de renovação de ar. Um tema mais do que importante no momento atual de pandemia, onde a renovação de ar é a maior aliada no combate à disseminação do vírus em ambientes internos, quando bem especificada e instalada por profissionais capacitados. Muitas informações equivocadas estão sendo divulgadas no mercado e nossa intenção é elucidar essas dúvidas. Além disso, nosso intuito é apresentar em detalhes todos os produtos para que possam servir de opção para futuros projetos de instalações. Hoje temos a honra de termos os seguintes palestrantes: Eduardo Bertomeu, formação engenheiro mecânico, engenheiro de aplicações da SICFlux, profundo conhecedor de ventilação industrial e é presidente do DN Ventiladores da Brava. André Zagueto, engenheiro mecânico, engenheiro de aplicação da SICFlux e membro integrante do Qualindora Brava, especialista em renovação de ar. Rafael Vieira, formação técnico-mecânico, promotor técnico SICFlux, membro integrante do Qualindora Brava, especialista em renovação de ar de cozinhas industriais e de ambientes. Sejam todos bem-vindos. Iremos iniciar uma pequena apresentação de 15 minutos do engenheiro Bertomeu, onde ele destacará a história da renovação de ar no Brasil e seus principais conceitos. Após isso, iremos transmitir nossa live com André Zagueto e Rafael Vieira, onde eles apresentarão cada produto, suas principais aplicabilidades e, por final, abriremos perguntas ao público. O chat será liberado para todos fazerem perguntas e tirarem suas dúvidas relacionadas ao tema de cada palestrante. Abriremos o chat em breve, mas para o final de nossa live. Engenheiro Bertomeu, vamos iniciar? Deixa eu... Dá só um segundinho, Bertomeu. Peço que você desmute o teu áudio, por favor. Boa tarde Perfeito. a todos. Tudo bem? Estão vendo bem a minha imagem? A imagem Tá tudo certo, Bertomeu. Estamos Ok. ouvindo bem, então tua tela também tá boa. Boa tarde a todos. O Marcelo já me apresentou, então não vou pular essa parte. Ele, como sempre, né, ele exagera um pouco, mas vamos lá. SICFlux já está no mercado desde 92. E desde o primeiro momento, ela lidava com renovação de ar, com extração, com
Ou seja, faz parte do DNA da Flux a questão não só da renovação de ar, mas a extração, o controle de ambientes, né? E falando de qualidade do ar interior, que o pessoal chama de QAI, né? O que é a qualidade do ar interior? O que as pessoas acham que ela possa ser? Você se sente bem num lugar? Você fala, não, aqui eu me sinto bem, eu não tenho ruído, o lugar não cheira mal, não tem odores. A velocidade, vamos dizer, não tem uma corrente de ar na minha cabeça. E eu acho que está tudo bem, é uma questão de percepção. Só que para a qualidade do ar isso não é suficiente. Nós podemos achar que está bom, mas nem sempre isso acontece. Nós também podemos estar num ambiente, está tudo certo, temperatura, umidade, a gente se sente bem, ok? Mas os móveis estão cheios de pó. O móvel cheio de pó quer dizer que está entrando muita partícula no ambiente, muito particulado. E esse particulado, a pior parte dele é que ele vai para os nossos pulmões. As partículas grossas, nosso sistema respiratório consegue filtrar, mas as partículas pequenas, não. E essas vão para o pulmão e ficam por lá, provocando uma série de problemas, dependendo da partícula e dependendo do que essa partícula carrega em cima de si. Falando um pouquinho de história, a questão da qualidade do ar não é de hoje, não é agora que nós estamos, que a humanidade trata desse assunto. Eu tomei a liberdade de botar aqui uma carta do nosso fundador de São Paulo, José de Anchieta, em que, na época que ele estava em Salvador, como provincial, ele coordenava lá algumas atividades no mosteiro de Salvador. E uma carta muito interessante, se depois quiserem, aqui vocês veem, esse é um livro interessantíssimo de ler. Vocês podem, se tiverem curiosidade de ler, já está em linguagem atual, não está naquela linguagem da época. Ele dizia lá ao seu chefe, lá o Cláudio Aquaviva, né, o geral da região, que é o chefão, olha, tem nada, não tem muita novidade para te contar, a não ser uma enfermaria muito espaçosa, exposta dos dois lados ao ar fresco e salutífero. Quem conhece Salvador sabe que ali venta. De manhã venta num sentido, de tarde venta no outro. E o que eles fizeram? Eles construíram a enfermaria, essa flechinha aqui, isso aqui é um quadro da época, está pintado por um pintor holandês da época, em 1627. Eles localizaram a enfermaria transversalmente ao fluxo do ar, a corrente de ar, a direção do vento. Qual era o resultado? Nessa enfermaria, os pacientes se curavam mais rápido do que no hospital. Tinha uma recuperação muito melhor e naquela época a realidade deles era muito diferente da nossa. O pessoal que vinha de Portugal, que vinha dos outros países da Europa, muitos deles vinham com doenças e muitos deles também com doenças do trato respiratório e milagrosamente no Brasil melhoravam. Melhoravam porque a vida era ao ar livre, porque eles estavam... a alimentação era mais saudável, mais variada, mas fundamentalmente porque a qualidade do ar deles era melhor. Eles viviam numa zona de inverno, onde viviam confinados, e o confinamento gera problema da qualidade do ar. Naqueles tempos, se você entrasse numa casa, você ia sentir um cheiro ou de fuligem de vela ou de lampião, quando entrou o querosene no comecinho do século XIX. Além de fumaça, né? Eles queimavam óleo também, lamparinas de óleo. Então, quando você entrava, vinha da rua e você sentia aquele cheiro de coisa queimada. Porque eles, na época, né,
poderiam ser antigos, mas de bobos não tinham nada. O que eles faziam? Casas com pé direito bem alto, para que todo o ar quente, todo o ar viciado fosse para o teto, e lá eles faziam clarabóias, aberturas para esse ar sair, renovando dessa forma o ar. Hoje em dia, nosso pé direito é o mínimo possível, por uma questão de economia de construção, e mesmo porque nossas casas hoje, regra geral, por causa da luz elétrica, são melhor ventiladas. Mas não basta, é só a gente perceber que o ar está bom. Para garantir que a qualidade do ar está adequada, nós temos que controlar. Isso é coisa de engenheiro. O engenheiro quer controlar tudo, né? No que diz respeito às grandezas físicas. Então, o que a gente costuma controlar para garantir uma boa qualidade do ar? Temperatura, uma faixa de 22 a 26 graus, varia conforme a pessoa. Cada uma se sente confortável numa temperatura. Umidade relativa do ar entre 40% e 60%. Isso eu estou falando dentro dos ambientes. Tá? Há estudos, inclusive, de alguns médicos que repararam que entre 40% e 60% de umidade relativa, os pacientes se recuperam mais rápido, sobretudo os que têm problemas no trato respiratório. Concentração de CO2. CO2, nós produzimos CO2 ao respirar. Nós aspiramos oxigênio e expulsamos CO2. É o produto do nosso metabolismo. Fora que nós podemos ter injeção de CO2 vindo de fora ou de alguma outra fonte interna. A Anvisa coloca como objetivo, no máximo, 1000 ppm de concentração de CO2 nos ambientes. Aqui cabe uma ressalva. O CO2, em concentrações normais, ele não é tóxico, ele não é venenoso, ele não tem grandes problemas. Ele só começa a provocar algum problema para nós a partir de 3000 ppm. A quantidade de partículas de suspensão é a famosa poeira, né? A poeira sobre os móveis, aquela coisa toda. A Anvisa também delimita como no máximo 25 microgramas por metro cúbico de partícula de 2,5 microns. Tudo isso são coisas que a gente pode medir e controlar. No caso, a temperatura e a umidade relativa são controlados pelos equipamentos de ar-condicionado. A concentração de CO2 é controlada através da renovação do ar, que é introduzido no ambiente. Quando a gente fala renovação do ar, nós estamos falando de pegar ar externo e jogar para dentro do ambiente. As primeiras normas da BNT, que tratavam sobre esse assunto, a NB10 e a 6401, eles fixavam, tinham certos critérios, e na época eram bons critérios. Determinavam uma certa vazão de ar externo, dependendo do número de pessoas e da área do ambiente, e a filtragem era pré-fixada. Olha, se você tem um escritório, usa esse filtro, se você tem uma área industrial que usa outro filtro, era tudo pré-determinado. E a norma atual, a NBR 16401, foi um grande avanço em relação às anteriores, só que ela tinha faltava alguma coisa, não colocava uma metodologia de cálculo para a concentração de CO2 e também não coloca uma metodologia de cálculo para o controle das partículas no ambiente. Só que isso vai mudar. Vai mudar porque a norma vai tratar desse assunto. CO2, como eu já disse, é um gás inodoro, inofensivo nas concentrações normais, relativamente fácil de ser medido e pode ser utilizado, é utilizado, aliás, como referência no controle dos outros contaminantes. O que quer dizer isso? Se eu mantiver a renovação de ar num certo nível, que o CO2 fique abaixo de um certo valor, eu estou arrastando, além do CO2, eu estou arrastando um monte de outros
poluentes, como gases orgânicos, os VOC. Gases orgânicos são os nossos gases corporais. VOC são provenientes de diluentes, carpetes, cola, produtos de limpeza, né, geram VOCs e outros gases. Então, controlando o CO2, de uma certa forma, nós controlamos o arraste dos outros poluentes. A 16401 estabelece no item 5 do anexo C, eu estou falando agora da nova, que ainda vai ser publicada, espero eu que até agosto, estabelece nos seus anexos como calcular a vazão de ar para manter o CO2 em um determinado nível que eu escolho. Mas não, eu quero esse nível, tem tantas pessoas, tem a área de tal tamanho, o pé direito é tanto, o insuflamento é pelo teto, pelo piso, por onde for, é mini split, não é, tem renovação, tem recirculação de ar ou não, tem viga fria ou não. Então, esse anexo ele estabelece critérios, equações, estabelece uma ferramenta de cálculo para fazer esse cálculo do CO2. Mas não é só isso, não. Por que controlar o CO2 também? Outros motivos para controlar. Além de varrer os poluentes, há estudos, e isso daí pouca gente sabe, há estudos em que mostram que concentrações de CO2 acima de 2.500 ppm provocam consideráveis decréscimos na capacidade cognitiva das pessoas. Capacidade cognitiva é a seguinte: raciocínio, tomada de decisão, orientação de tarefas, concentração. Afeta e afeta bastante. As pessoas ficam confusas. Eu fico imaginando, por exemplo, um ambiente com alto nível de CO2, e não são poucos, num data center, por exemplo. Tem uma grande concentração de pessoas que têm que prestar atenção no que estão falando. Ou numa assembleia de acionistas, imaginaram um alto nível de CO2 e o pessoal tudo confuso, vai dar um problema. Então, há estudos feitos, esse eu estou colocando aqui um só, mas aqui no Brasil já está em curso um estudo desse na Universidade Politécnica, para avaliar quais são os efeitos, dependendo do nível CO2. Trazendo isso para a nossa realidade, o que isso vai significar? Controle de qualidade anterior é um bom negócio, é uma coisa boa para o seu negócio. O seu pessoal vai trabalhar mais concentrado, vai trabalhar com um raciocínio melhor, vai melhorar o seu desempenho. Caso você tenha problemas de renovação. Caso não tenha, vai ficar tudo igual. Partículas. Concentração de partículas de PM2,5, que é o que a norma está controlando. Ela estabelece também uma ferramenta de cálculo para você calcular o filtro. Daqui para frente, quando ela for publicada, vocês vão ter uma ferramenta para calcular exatamente o filtro que você precisa. Aqui eu preciso de um G4, ali um F6, lá adiante um F8. Vocês vão ter à sua disposição uma ferramenta de cálculo, procedimento de cálculo, para calcular a filtragem. Então, isso vai permitir, por exemplo, eu afrouxar uma filtragem de retorno e apertar uma filtragem de ar externo com filtros pequenos, menores. Então, vai ser uma coisa bastante... Isso eu só dei um exemplo, tá? A recíproca pode ser verdadeira em outros ambientes. Isso vai ser uma revolução. Que vai, para quem gosta, vai ter uma série de ferramentas de cálculo. Mas e as tabelas? Continua tendo tabelas. Se você não quer calcular, tudo bem, vai ter lá umas tabelas de orientação. Não se preocupe com isso. Por que controlar as partículas? Muito simples. Os vírus e as bactérias não têm asinha. Eles não saem voando feito mosca, mosquito. Eles têm que estar aderidos em alguma coisa. Então, no caso das partículas aéreas, o vírus fica no grãozinho de poeira, de pólen, seja lá o que for, até escamação de pele, pode ser portadora de vírus ou bactérias.
ou nas superfícies, nas mesas, nas prateleiras, na sua mesa de jantar. Então, esses são os maiores meios de contágio. E não só agora que está em evidência, a gripe, né? A gripe Covid-19, mas qualquer outro tipo de doença onde você tem o contágio via inalação ou via contato, seja com as mãos ou seja com o corpo. Há uma série de estudos, e aqui esses estudos não têm nada a ver não tem não, indiretamente tem com o Covid, mas o pessoal fazendo correlações de taxa de hospitalização e de doenças com o aumento do particulado no ar. Quanto mais partícula no ar, mais as pessoas têm problemas. Isso é um dado estatístico. Tem gente que não vai ter problema a vida toda, mas tem gente que é suscetível e vai ter problema. Só pelo fato de ter muita partícula no ar, muito pó, muita poeira no ar. E como controla a concentração de partículas? Bom, é feito pela filtragem do ar externo e pela filtragem do ar recirculado, pela diluição através da renovação de ar promovida pela injeção de ar externo filtrado. Não basta só jogar ar externo, você tem que filtrar esse ar externo. Não adianta nada. Limpeza periódica das superfícies, como pisos, móveis e utensílios. Se você tem um ambiente cheio de poeira depositada, só o movimento das pessoas já levanta isso, já faz ele circular. E mais recentemente, de uns 10 anos para cá, nós temos N sistemas, temos uma porção de sistemas de esterilização de ar. Ultravioleta, injeção de íons, peróxido de hidrogênio. Esses são alguns que eu lembro, mas tem muitos mais, que você pode usar para diminuir a concentração como é que chamado partículas viáveis, né? São vírus e bactérias, né? Você vai inativando eles. Alguns são colocados no retorno do ar, outras são colocadas no insuflamento. Tem uma série de variedades aí que você pode lançar a mão. Ops, peraí. Fiz bobagem aqui. A Cicflux, nos seus equipamentos, tem pontos para... Eles estão aptos a receber esses tipos de esterilizadores. Depois, se vocês tiverem mais curiosidade, acho que o André vai falar sobre o assunto. São equipamentos que injetam ozônio, ou íons, ou peróxido de hidrogênio. Tudo isso é nome. Não se preocupem que eles, na hora que o ar sai de lá, ele está totalmente inerte. Não vai contaminar. Portanto, não também há uma coisa que os médicos, eu tenho conversado com alguns médicos, a doutora Mônica, lá de Campinas, por exemplo, ela me diz o seguinte: olha, a maior parte das doenças respiratórias contagiosas ocorrem no inverno. Mas por quê? Por causa da temperatura? Fala, não, porque no inverno as pessoas ficam fechadas em casa. E pessoa fechada em casa, quando está frio, você fecha a janela. Você tem uma renovação de ar pior. E uma renovação de ar pior com pessoas doentes, a taxa de contágio é muito maior. Então, não é necessariamente o frio que te dá a gripe, mas o contágio num ambiente confinado. Bom, resumindo, tanto na época do Anchieta como hoje, o controle da renovação do ar e agora, mais recentemente, a filtragem é uma necessidade. Ainda mais nos dias que a gente está vivendo com essa pandemia, né? Que, queira ou não, vai alterar muitos hábitos, não só de trabalho, mas como de convivência. No final da apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, eu terei prazer em esclarecer. A todos, meu muito obrigado. Até logo. Obrigado, Bertomeu. Obrigado pela tua apresentação.
Se puder tirar a Peraí. Tem um problema entre a cadeira e o teclado. Pronto. Valeu, obrigado. Eu vou fazer uma breve apresentação também de alguns produtos que são produtos um tamanho um pouco avantajado, que não vai dar para fazer a apresentação em loco do André e do Rafael. Então eu vou dividir com vocês a minha apresentação de alguns produtos. Roberto, se você puder me ajudar, tá aparecendo a tela? Enfim, acho que deve estar. Será que agora está aparecendo a tela? Tá, legal. Então, vamos lá. Eu vou retomar aqui, né? Eu vou falar um pouco do split vent. O split vent é um equipamento que foi criado para tomada de ar externo individual. Ele atende apenas de 2 a 4 pessoas dentro de um ambiente, tá? Esse equipamento, ele tem um filtro G4 e um filtro N5 para poder atender a norma, a NBR 16401 atual, tá? A criação desse equipamento foi justamente para quê? Tem muitos estabelecimentos hoje com ar-condicionado splits, pequenas salas, que impossibilita fazer algum tipo de infraestrutura grande para renovação de ar. Então, esse equipamento foi criado para fazer um único furo na parede, fazer a ligação junto com o ar-condicionado e a pessoa ter uma tomada de ar externo. Tá? Ele é um equipamento realmente criado para ambientes pequenos. Tá? Não adianta achar que isso vai funcionar numa sala de aula ou num escritório com vários tipos de pessoas ou uma sala de reunião com muitas pessoas. Isso, infelizmente, esse produto não foi criado para isso. Ele foi criado justamente para uma situação que é uma lacuna de mercado que existia, onde não tinha um produto compacto para se fazer uma tomada de ar externo que atendesse à norma. O exemplo de instalação é bem simples, então é só um furo onde fica embaixo do ar-condicionado esse equipamento, fazendo acabamento. Na parte de fora fica apenas uma grade de captação. Aqui dá para perceber claramente que o instalador ele ligou junto com a condensadora do ar-condicionado. Então é um equipamento bem fácil de instalar. Os benefícios dele é a renovação de ar simples e prática, né? E não necessita de uma infraestrutura grande, tá? Então, é interessante esse equipamento por conta disso. O recuperador de calor, o CRS, o André e o Rafael, eles estão com uma peça lá, eles vão mostrar a peça mesmo, tá? Eu só vou dar uma passada rápida, porque na minha apresentação tem esse equipamento. Então, ele recupera 68% da temperatura, ele é um trocador de calor. Então, ele recupera a temperatura por uma célula que fica no meio do equipamento. E por calor latente, ele transpassa a temperatura para poder recuperar a temperatura e a umidade. Tá? O André vai explicar melhor, o André e o Rafael vai explicar melhor isso na apresentação deles. Aqui, fica bem claro que esse equipamento está instalado aqui num call center, aqui são várias cadeiras aqui, mesas, umas pessoas do lado da outra, né, trabalhando. Normalmente esse equipamento é instalado atrás de um forro falso, mas nesse caso aqui ele está instalado no ambiente mesmo, para poder fazer a troca de temperatura. O payback dele é interessante, que em menos de 5, nós colocamos 5 anos ou até menos, tá? O nosso equipamento é 100% nacional, ele é um valor bastante acessível para o mercado. Então, no cálculo de payback da energia elétrica,
ele fica bem acessível, ele se paga muito rapidamente. A linha FH, que é uma caixa de ventilação compacta para tomada de ar externo, tá? A gente tem a opção de com e sem filtros. O grande diferencial é que ele não tem policorrer, esse equipamento, é um motor limit load interno, com vazões e pressões até razoáveis, tá? Onde você consegue utilizar uma rede de dutos e fazer uma tomada de ar externo bem interessante. Aqui nesse caso, esse exemplo aqui, a gente tirou a foto dele antes do forro falso, então depois com o forro falso aqui, isso aqui tudo fica escondido, né? Mas a gente percebe aqui que o entreforro, você vê que ele é é um entreforro bem interessante aqui, bem grande, mas se for ver bem, essa caixa aqui você consegue utilizar num entreforro muito menor. Esse é o grande diferencial desse equipamento. O motor dele é mancal de rolamento, um motor que tem uma vida útil gigantesca. E ele tem uma tampa aqui onde você consegue ter acesso ao motor e aos filtros. Essa caixa também dá para se utilizar com as lâmpadas que produzem o peróxido de hidrogênio, tá? Para fazer inativação de micro-organismos e quebra de gases. Nós não fabricamos essa lâmpada, a gente tem um parceiro que fabrica, mas a nossa caixa tem, a gente pode fabricar a caixa com a admissão dessa lâmpada. Então, você pode fazer uma tomada de ar externo para a utilização dessa lâmpada, tá? O fabricante atesta que ele inativa os micro-organismos, inclusive a cepa do Covid-19, que é o grande vilão aí do mercado hoje com essa pandemia. Aqui é o exemplo de outra instalação dessa caixa, onde a caixa está do lado de fora do ambiente, fazendo suflamento para o lado de dentro, né? E também nós temos aqui a caixa também no lado interno, com a lâmpada, então essa luz aqui é a lâmpada ligada, fazendo a renovação do ar e inativando aí os micro-organismos. Outro equipamento também bastante interessante é o VRG, que é um ventilador de indução de garagens, tá? A sacada desse equipamento aqui é que, utilizando ele, você elimina essa rede de dutos aqui nessa foto. Essa foto aqui foi tirada de uma garagem, onde tem essa rede de dutos aqui, com grades de captação de ar, bem localizadas. E no final dessa rede tem um ventilador bem forte, provavelmente um limit load, fazendo a exaustão de todo esse subsolo aqui. Com o ventilador de indução, você elimina essa infra da rede de dutos. Então, com o ventilador de indução, você coloca ele em pontos estratégicos no subsolo e ele vai induzindo o ar até um ponto específico onde vai ter um exaustor com uma capacidade muito menor, só para tirar o monóxido de carbono. Ele tem duas velocidades, o alcance dele é na faixa de 12 metros, tá? Tem motor de mancal de rolamento. E é um produto bastante interessante também, que fica com opção aí para reduzir custos em termos de ventilação de garagens e subsolo. Nós também fabricamos ventiladores limit load, tá? De dupla aspiração e simples aspiração. Eu vou explicar mais para frente esses equipamentos, o que eles fazem, tá? Então, aqui é um ventilador o dupla aspiração limit load, 99% é utilizado para pressurização de escadas. Então, aqui está o nosso equipamento instalado no subsolo de um edifício, jogando todo o ar para um shaft, né? Para quem não conhece como funciona a pressurização de escadas, então, aqui é o desenho da simulação do ventilador, né? E aqui é o duto jogando para um shaft, né? Que é exatamente o que está acontecendo aqui. E ele joga o ar para a escada de incêndio. Então, quando há um sinistro de incêndio em algum andar, a primeira coisa que acontece, o sensor de fumaça, ele vai travar as portas do elevador, vai impedir que as pessoas se locomovam pelo elevador, forçando as pessoas a entrarem pela escada de incêndio. O próprio sensor travando o elevador, ele aciona então o ventilador, que é a pressurização de escadas. Então ele pressuriza, ele insufla o ar dentro dessa escada de incêndio. E a partir do momento que a pessoa, quando estiver num local do sinistro, onde tiver a fumaça,
ela abrindo a porta corta-fogo, existe um golpe de ar feito pela pressurização de escadas para impedir que a fumaça entre na escada de incêndio e sufoque as pessoas e mate as pessoas. Há um estudo bem claro que diz, quando comprovado já, que no caso de um incêndio, o que mata as pessoas é a fumaça e não o fogo. O fogo mata muito pouco as pessoas. O que mata realmente é a fumaça. Então, esse caso aqui é um exemplo claro de uma pressurização de escadas, onde está protegendo as pessoas para que elas não se sufoquem com a fumaça. O simples aspiração, ele tem vários tipos de aplicações. Aqui eu vou dar um exemplo claro de uma cozinha industrial, tá? Onde você tem aqui uma cozinha industrial bem feita, você tem a parte de cima, que são as grades de insuflação, e aí você tem a parte de extração, que é onde vai fazer a extração dos gases das pessoas cozinhando, né? Então, o ventilador de simples aspiração, ele está justamente fazendo a exaustão dessa extração. E aí você tem, então, os lavadores de gases, né? Para poder atender às normas específicas, para poder depois expelir esse ar para fora. Então, aqui está um exemplo claro de como é feita uma exaustão de uma cozinha industrial, atendendo às normas, né? E a insuflação é feita por gabinetes de ventilação com filtros. Normalmente, esses equipamentos eles são fabricados com porta de dispersão, de mancal e fluxo de fluxo, justamente para evitar que a gordura impregne na parte móvel do equipamento, né, do motor e da polias e correias e por aí vai. E ele tem um dreno também para gordura. Nós temos também uma caixa de ventilação Siroca chamada GFR. Esse produto ele foi lançado há praticamente um mês atrás. Tá? O grande diferencial dele é que ele não tem polias e correias. Ele é um ventilador Siroco sem polias e correias. Então aqui eu tenho uma foto clara aqui de um exemplo claro de uma caixa de ventilação que existe no mercado, onde o pessoal utiliza essa policorreia. Essa policorreia tem alguns pontos negativos, né? A primeira, a manutenção, né? Que essa correia ela tem uma vida útil curta, então vai precisar ser trocada. Por mais que tenha uma filtragem para atender a tomada de ar externo, o ar ele é filtrado, mas aqui você tem um desgaste da polia da correia e essa fuligem da correia ela vai passar produto e vai entrar no ambiente. Então, esse diferencial aqui de não ter policorreia, além de você eliminar a manutenção, você não tem também esse desgaste da correia, fazendo com que o ar fique impuro, de uma certa forma, dentro do ambiente, mesmo com a filtragem. Então, aqui é a foto por dentro do Siroco, onde você tem já um motor dentro do Siroco, fazendo a renovação de ar. Essa caixa aqui, com filtro G4 e M5, ela consegue atender 2.000 metros cúbicos com pressão de 50 milímetros, 60 milímetros de coluna d'água. É uma caixa bem forte. Tá? Se apenas com o filtro G4, essa caixa pode chegar a 3.000 metros cúbicos por hora com a mesma pressão de 50 milímetros. Em filtros, então, essa caixa chega até 4.000 metros cúbicos. É uma caixa bem forte, uma vazão bem interessante. Nós estamos lançando agora, para o próximo mês, nós já vamos disponibilizar os sensores de CO2, tá? Nós vamos ter um único modelo por enquanto. Esse sensor de CO2, ele foi projetado para utilizar com os nossos equipamentos, ele não é universal. É um sensor de CO2, onde você consegue instalar ele no teto, fazer a ligação ligado ele junto com uma tomada de ar externo. E ele vai mostrar aqui no digital, ele vai mostrar aqui quantos ppm está dentro do ambiente, né? E ele tem esse sensorzinho do lado aqui para medir o ppm, tá? Como é que ele vai funcionar? Ele vai sempre estar em 30% da capacidade da tomada de ar externo, então o ventilador de tomada de ar externo que estiver ligado junto com esse sensor, ele vai estar funcionando a 30% da capacidade, até 650 ppm. De 650 até 950, ele automaticamente aumenta a rotação do equipamento para 50% da capacidade. A partir de 950 para cima, ele vai para 100% da capacidade de tomada de ar externo
e ele vai fazer com que o ppm caia até os níveis anteriores, tá? Então, o diferencial desse sensor é que ele é um sensor que você consegue ligar junto já com a tomada de ar externa, você não precisa de uma automação, é um equipamento bem mais acessível em relação ao que tem no mercado, e fácil de instalar também, tá? Esses são os diferenciais desse sensor, que nós vamos disponibilizar ele para o mês que vem. Bom, as grades de acabamento aqui, eu vou parar um pouco minha apresentação, porque agora eu vou passar a minha apresentação para o Rafael e para o André. Eu vou, antes disso, deixa eu tirar minha apresentação aqui. Pronto, já tirei. Vou passar agora para o André e para o Rafael, que eles vão continuar a apresentação. Obrigado aí. O André, se você puder desmutar. Pronto, já tá liberado. Está liberado? Tá. Senhores, boa tarde. Prazer em tê-los aqui conosco. Nós vamos demonstrar agora um pouco dos equipamentos, né, daquilo que nós falamos explanamos até agora, e o próprio Split Vent, né, que o Marcelo demonstrou. Então, para vocês terem uma noção, né, dimensional dele, do tamanho dele, tá? Ele é feito, o furo do serviço é de 4 polegadas. Tá? Essa parte é o que fica do lado externo. Do lado interno fica o ventilador e atrás, aqui, onde fica os filtros. Tá? Então, nós temos como demonstrar aqui o ar e os 2 filtros G4 e M5. Certo? Bem simples de instalação, realmente bivolt, facilita bastante, né, a vida da instalação. O importante, quando nós trabalharmos com os 2 filtros, nós temos praticamente 54 metros cúbicos por hora. Podemos trabalhar com apenas um filtro, o G4. E aí, a nossa vazão ela sobe para 93 metros cúbicos por hora. Então, isso é interessante. Também temos disponibilizado, né, no site www.splitvent.com.br. Lá tem todos os dados técnicos, fotos ilustrativas, qualquer dúvida que vocês queiram tirar e se aprofundar um pouco mais no assunto. O bom desse formato que nós estamos fazendo agora de live se adequando, né, a essa época de pandemia, que estão surgindo diversas dúvidas com relação a equipamentos de ventilação, na qual o Eduardo já comentou. Ele é um vasto conhecimento, nós sabemos há muito tempo. Temos uma portaria de 98 que já fala da obrigatoriedade de ter sistemas de renovação, e agora as pessoas estão começando a enxergar um pouco sobre a importância desses sistemas de renovação do ar, né? O Split Vent é um equipamento que foi criado por essa facilidade, né? Algum lugar que você tem um split, tenha poucas pessoas na sua sala, de 4 pessoas, 2 pessoas, é uma instalação fácil, um furo na parede, de 4 polegadas, você já consegue fazer a instalação desse equipamento. Bivolt, você pode ligar direto com uma parte elétrica da sua iluminação, pode ligar com o compressor do seu ar-condicionado, dependendo de como for, né, a parte elétrica dele, mas ele é fácil para se moldar à sua necessidade, né? E temos diversos equipamentos, né? Um exemplo dele de um sistema para renovação do ar, quando você precisa de maior vazão, você tem um sistema desse daqui, que é um conjunto Max, que é um ventilador usado para fazer a renovação do ar, com o Fillbox, que é uma caixa de filtragens, né, com duplo grau de filtragem, com o G4, que é esse filtro branco, e o filtro azul, que é o M5. Então, a partícula vem,
as maiores ficam no filtro grosso e as que passam no filtro médio ou até um filtro F8 conseguem capturar essas partículas. Esse aqui é um sistema para renovação do ar. Essas dúvidas que estão surgindo também, muitas pessoas estão pensando em instalar filtros absolutos em ambientes como escritório, até em mini split. Eu já vi algumas vezes o pessoal me pedindo, como que eu faço para colocar um filtro absoluto? Gente, isso não existe, não vai salvar a vida de ninguém esse tipo de filtragem. Ela é boa, só que para um ventilador vencer, tem que ser um ventilador muito grande, então isso não se aplica. O próprio sistema de renovação do ar, conforme norma, ele já auxilia essa limpeza do ar do ambiente, né? Esse ar saturado de CO2 ou outros contaminantes internos. Então, é importante a gente pensar em fazer o sistema de renovação do ar conforme normas. E não só colocar alguma coisa que eu acho, que eu vi na internet, que alguém me falou que funciona. Então, as normas estão aí para isso. As dúvidas que vocês tiverem também, o Marcelo provavelmente vai colocar os nossos contatos e vai abrir o chat no final para vocês mandarem para nós. E assim a gente consegue fazer uma espécie de um bate-papo com as suas dúvidas, a gente vai explicar um pouquinho como funciona. Então, o sistema de renovação do ar, quando você possui uma perda de carga alta, por exemplo, aqui é fácil, meu meio externo está aqui atrás, eu consigo pegar o ar e jogar para dentro do ambiente. Então, o split vent é uma solução, se tem poucas pessoas, né? Agora, se o meu ponto de tomada de ar externo estiver muito longe, eu preciso fazer uma tubulação para fazer a captação do ar de fora até o lado interno. Tem que ser um sistema como esse, né? A tubulação pode ser flexível dependendo do tamanho dela. E a parte interna, geralmente, é uma válvula RVA, como essa daqui. Vou até chegar um pouquinho perto, talvez eu saia do foco, mas essa é a válvula interna, né? Que o ar filtrado, né? Passa da rua, é filtrado, passa pelo ventilador e daqui vai para dentro do ambiente. Então, quando vocês precisam de uma pressão, vocês têm que usar um sistema inline. Inline, obrigatoriamente, você tem que tutar ele para levar para dentro do seu ambiente. Ele é composto por um ventilador e a caixa de filtragem, né? Renovação do ar implica na carga térmica. Ou não, né? Quando você faz o cálculo da carga térmica, você tem que considerar a renovação do ar. Então, a renovação do ar está dentro. A mesma coisa que eu fizer a carga térmica desse ambiente, não considerar as pessoas, a iluminação, as máquinas, e depois eu falo assim, não vou colocar iluminação porque agrega na minha carga térmica. É a mesma coisa, né? A renovação do ar tem que estar junto com a sua carga térmica. O André, desculpa interromper vocês rapidinho. Eu vou pedir para o pessoal, quem quiser mandar pergunta, você já pode mandar pergunta. O chat está direcionado direto para o host, que sou eu. Então, eu vou receber todas as perguntas que vocês tenham de dúvidas. E aí, depois da apresentação do Rafael e do André, eu vou começar a ler as perguntas e a gente vai tentar elucidar a maioria delas, tá? Eu pediria também para todos, se possível, desligar o vídeo de vocês, porque também ajuda na qualidade do vídeo da apresentação nossa. Tá bom? Muito obrigado. Pode continuar, André. Pode continuar. Pode continuar? Bom, como eu falo, o ar externo está junto com a carga térmica. Tem que ser calculado. Você pode diminuir essa carga térmica usando um recuperador de calor. O Marcelo mostrou alguns exemplos de aplicação. Aqui na minha frente eu tenho um recuperador de calor, que é o CRS-100. Como funciona um recuperador de calor? Ele faz a função de pegar o ar externo, filtra esse ar e joga para dentro do seu ambiente. Mas, em paralelo, está funcionando um outro ventilador fazendo a exaustão. Porque muitas vezes você não tem um ponto de exaustão na sua sala, você precisa pensar no equipamento para fazer a exaustão desse ar, né? Não adianta você colocar o ar se o ar não tem por onde sair, tem que sair de algum lugar. O que ele faz? Ele retira o ar saturado do ambiente, mas esse ar já tem uma energia, né? Ele está com a temperatura mais baixa. Então ele pega o ar do ambiente, filtra esse ar, porque ele filtra o ar para proteger a célula. A célula que recupera o calor é essa daqui. Ela é feita de sílica.
Então, esse ar passa pela célula, essa célula ela tem abas abertas e fechadas. Aonde está aberta desse lado, aqui está fechado. E vice-versa, onde está aberto aqui, aqui está fechado. Então, o ar ele só tem um sentido, não tem como o ar, não tem como ter uma contaminação cruzada aqui. Então, ele pega esse ar saturado, que tem CO2 elevado, outros contaminantes, e vai para o meio externo. Em paralelo, está funcionando o sistema de renovação, que está filtrando esse ar de fora, passa pela célula e vai para dentro do ambiente. Nesse cruzamento, ele consegue recuperar calor, ele recupera a temperatura. Depende da sua umidade interna e externa para a sua eficiência. Mas pode variar de 60% a 70%, mas depende da sua umidade. Esse é um sistema de recuperação. O André, caiu o sinal, a gente perdeu o teu vídeo. O André, eu vou desmontar aqui o do computador, que o do computador está funcionando. Eu vou pedir para desmontar agora. Tenta desmontar aí. Pronto. Estamos ouvindo agora? Tem, só que está dando microfonia. O outro celular, o da outra câmera. Tá dando microfonia, André. Eu peço que você desliga do celular. Tá desligado. Desliga, velho. Eu acho que não desligou, tá dando microfonia. Sai daqui. Agora melhorou. Pode continuar a apresentação. Tá ouvindo, Marcelo? Tá tudo certo. Tá ouvindo? Estamos ouvindo normal. Pode continuar. Não, agora eu não consigo escutar. Eu estava escutando até agora há pouco. Eu a gente não consigo ouvir. Aqui, foi. Agora foi.
Desliga esse TV. Opa. Voltamos a... Ô, André, agora sim. Não consigo ver. Quer colocar o meu celular? André, agora a gente está conseguindo te ouvir, só que está dando microfonia. Opa, e agora? Agora funcionou? Acho que agora deu certo, né? Agora sim. Opa, legal. O que nós estávamos falando, né, finalizando aqui sobre o CRS, é justamente o quê? Sobre a recuperação do ar. O ar-condicionado é um ar caro, né? Você já gastou, né, com o seu equipamento. Dependendo do volume de renovação a qual você está aplicando nesse momento, realmente ele pode impactar, né, na carga térmica do lugar, né, do local. Então, realmente é um equipamento muito bom e bacana de se começar a levar em consideração nos nossos novos projetos. Tá? Falando também um pouco, também continuando, né, sobre a parte de renovação e exaustão, falar um pouco também do ACI, tá? O nosso exaustor, ventilador, corpo de alumínio, o motor centrífugo. Nós temos ele até o tamanho 400 e ele tem até um máximo uma vazão de 3.200 metros cúbicos hora. Então, o importante desse equipamento é que com um tamanho bastante reduzido você consegue atingir pressões estáticas elevadas. Tá? Também temos ele em conjunto com os nossos Fuel Box Head, que para você conseguir utilizá-los com os filtros G4, IM5 ou F8, de acordo com o seu projeto. Tá bom? Temos os... Bom, o interessante da linha Max, que eu comentei com vocês, que é possível fazer a renovação do ar ou a exaustão, né? Ele é um ventilador. Do lado que você aponta ele, você coloca o ar para dentro ou retira o ar dele, né? Por exemplo, para fazer uma exaustão de um sanitário ou de alguma área que você necessita fazer essa exaustão. São equipamentos, esse daqui é um outro modelo, é um modelo 200 da linha Max, é um ventilador de fluxo misto, né? Então ele tem as características de um axial junto com um centrífugo, né? De acordo com as aletas que tem, as aletas internas. Então você consegue uma vazão e uma pressão considerável. Já é mais interessante. A linha ACI é um equipamento em alumínio centrífugo. Aí, esse daqui você já possui uma pressão maior, ou seja, em tubulações longas, o mais indicado é a linha ACI. Em tubulações menores, vocês conseguem utilizar a linha Max. Em ambos os equipamentos, a parte de ligação, a alimentação elétrica, muito simples, tá? Realmente, são todos monofásicos, então, 2 fases e terra. Esses equipamentos são 220, mas é a alimentação. Bom, temos desde a linha de microventiladores, né, para banheiro, que você consegue fazer uma exaustão com uma pressão, chega a 14 milímetros de coluna d'água, ou seja, aquele banheiro que você usaria uma tubulação de 5 ou 6 polegadas, agora é possível fazer com uma tubulação de 4 polegadas. É um sistema, é um microventilador bivolt, já possui uma válvula de retorno, já tem algum tempo no mercado, que posso falar dos microventiladores, é o nosso carro-chefe, porque foi uma evolução, né, do que nós tínhamos antes de sistemas de renovação de exaustão de banheiros para esse novo sistema, né? Muda ângulo de pá, de hélices, rolamento, assim conseguimos uma eficiência bem legal com ele. E o nível de ruído também caiu bastante. Para os usuários, praticamente desses produtos, o ruído é algo que impacta muito. Tá? Então,
para todo o projeto, né? A parte de limpeza é muito prática. A grade sai, você tem acesso ao equipamento para se fazer toda a limpeza caso for necessário. Tivemos alguns problemas na transmissão, mas conseguimos contornar eles. Vamos abrir agora para as perguntas, que eu creio que já tem algumas, para dar tempo para a gente conseguir responder o máximo possível. A ideia de trazer os equipamentos aqui é para ter uma ideia da dimensão, como que eles funcionam, tanto um sistema de recuperador de calor, quanto um ventilador inline, como é esse que nós estamos vendo, um axial com um microventilador. Um ACI, né, tudo. O nosso split vent, que muitas pessoas me procuram para saber a dimensão dele, como que é feita a instalação. Então é legal nesse sistema de live que é possível vocês terem uma ideia de tamanho, como é fácil fazer a instalação, que é só um furo de 4 polegadas na parede, você consegue fazer a instalação do equipamento. Esse é um sistema de renovação do ar que agrega a todo mundo, desde o instalador ao cliente final, que ele vai ter um ambiente com mais saúde, e o instalador também, que é uma forma de agregar um serviço de qualidade, né? Todo sistema de ar-condicionado para uso público e coletivo, é obrigatório você ter um sistema de renovação do ar, né? Então, esses aqui são alguns exemplos que estamos mostrando. Eles têm outras soluções, outros equipamentos maiores, mas esse daqui é algum para ter uma ideia. Nosso contato vai ficar também no chat. Quem tiver alguma dúvida pode mandar para nós, que nós também respondemos depois, mandamos material, o que vocês solicitarem. Podemos abrir para as perguntas? Podemos sim, deixa eu só desmontar aqui o Eduardo também participar. Eu vou começar pela primeira pergunta aqui. Ficando fraquinho ali. Qual a vazão que o ventilador Max tem quando instalamos o Fillbox na sucção com os 2 filtros? Certo. Bom, posso responder essa? No nosso catálogo tem as curvas de todos os ventiladores, tanto do Max, quanto a linha sonora, quanto do ACI. Então, vou até mostrar para vocês como que é feita que você consegue descobrir qual que é a vazão e a pressão máxima. Lembrando que, vou chegar perto aqui, então no nosso catálogo, isso aqui está tudo na internet, todos os ventiladores possuem curvas de rendimento, todas testadas, né? Quando nós falamos de vazão e pressão máxima, a minha vazão máxima é na minha pressão 0 e minha pressão máxima é na minha vazão 0. Então, se eu falar do Max 100, com os 2 filtros, eu posso considerar um G4 e um M5. No nosso catálogo, vocês vão descobrir que ele tem 148 metros cúbicos por hora disponível. É a mesma coisa desse setzinho aqui montado. O ventilador, com os 2 filtros, eu não tenho tubulação em nenhum dos lados. Então, a minha vazão final disponível vai ser de 148 metros cúbicos por hora. Isso que significa vazão máxima. A partir do momento que eu faço uma tubulação, coloco difusores, essa vazão diminui com relação à perda de carga. Então, com o Max 100, com G4 mais M5, eu tenho 148 metros cúbicos por hora. E sempre lembrando que os nossos gráficos, eles já estão contemplados as perdas de carga dos filtros. Tá? Então, não é necessário refazer um cálculo, tá? Imaginando quanto seria a perda de carga dos filtros. Você já tem ele na vazão final de para-uso. Isso. Próxima pergunta. Qual é a referência de valor para a carga térmica a ser considerada para a renovação de ar? Certo. Esse número, você quer responder? Eu posso responder se completa? A gente vai completando porque assim, não tem uma conta aquela conta de padaria, né? Porque de acordo com cada tamanho de cada sistema que for ser utilizado, são sistemas diferentes, são soluções diferentes, né? Então nós estamos falando aqui o que é o importante, tá? É saber que nós temos as soluções para algo simples, para algo que você necessita de uma solução um pouco mais elaborada,
né? Então, nós temos toda essa gama justamente para atender essa necessidade. Exato. Para saber quanto que vai influenciar na sua carga térmica, depende de onde você está localizado também, né? Por exemplo, em São Paulo eu vou ter um aumento de 15%. Em Salvador eu vou ter um aumento de 25%. No Sul vai ser 5%. Claro que esses números que eu estou falando aqui é um número qualquer, né? Não significa que aqui em São Paulo vai ser 15%. Mas é necessário fazer a conta. Nas normas, todas elas indicam como que faz o cálculo da carga térmica com a renovação do ar. Então, é muito importante consultá-las. Bacana. André, se você puder virar pouquinho a coisa a tela para baixo do computador, que aí as pessoas conseguem ver melhor os produtos. Aí, isso, perfeito. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Que dispositivos tem para regular a velocidade dos ventiladores? Se tem um melhor controle sobre o ponto de operação da pressão? Certo. Para equipamentos monofase, depende do qual ventilador você está trabalhando, né? Se for da linha trifásica, você precisa de um inversor de frequência para ter esse controle do equipamento. Na linha monofásica, aí sim vocês precisam de um sistema como se fosse um dimmer, que você consegue regular a rotação dele com o controle da tensão de entrada. E o próprio sensor de CO2. O CO2 também pode ser um fator, né? A partir do mês que vem, teremos um sensor que vai fazer esse controle automático. Um exemplo, nessa sala, como só temos 2 pessoas, o ar externo foi calculado para 20 pessoas, que é a capacidade máxima dessa sala. Então, se eu não tenho esse controle, aqui vai estar jogando ar para 20 pessoas, gastando ar-condicionado, gastando energia desnecessária. Com o sensor de CO2, ele vai identificar que tem pouco CO2, então ele vai diminuir automática a rotação do ventilador. Então, vai entrar menos ar aqui dentro. Logo, o equipamento de ar-condicionado vai trabalhar menos, o sistema vai gastar menos energia e vai te atender adequadamente, né? Vamos dizer que a sensação térmica, né, dos ocupantes, também isso vai ser influenciado. Os equipamentos que realmente que trabalham diretamente com os nossos microventiladores, eles se encontram na página 30 do nosso catálogo, tá? Que são o timer, silêncios e o anti-mofo. São equipamentos que trabalham em conjunto com os nossos microventiladores e exaustores, gerando uma maior acomodação e rendimento para vocês. Qual o período indicado para a substituição da célula e dos filtros no trocador de calor? Certo. Varia um pouco da localidade também. Os filtros, em geral, um filtro grosso, você tem que ter no seu PMOC, você tem que olhar uma periodicidade mensal para verificar qual é o estado desses filtros. A resolução da Anvisa, a RE09, fala em 3 meses a troca dos filtros G4. O M5, um filtro médio e um filtro fino, ele aguenta um pouco mais, né? Porque as maiores partículas, a maior quantidade de material particulado está sempre no filtro grosso. Assim, a periodicidade muda um pouco, de um filtro grosso para um filtro fino. A célula, ela já resiste muito mais tempo, né? Ela pode durar 5 anos ou até mais, dependendo de como que você faz essa manutenção e troca dos filtros. O Eduardo, acho que ele pode, se ele quiser comentar também sobre essa troca de filtros, que ele... Estou mostrando aqui. Conhece um pouquinho também. Pode sim. Eu só pediria, André, se você puder ficar por aí, ou Rafael, se você puder subir um pouquinho a coisa à tela, pouca coisa, que está cortando a cabeça do André. Devia ser um pouquinho mais baixo, hein? Aí, tá ótimo. Tá ótimo. Aí. Então, é isso aí. Melhorou? Eduardo, se você puder, se você quer comentar, Eduardo, deixa, você está no mute. Ele está doido para falar. Sim, gostaria de comentar. Pode falar. Esse é um assunto que dá muita discussão. Você pode ter regiões onde em 3 meses o filtro ainda está limpo,
em algumas regiões, em um mês, uma semana ele fatura. Depende, tem muitas variáveis aí. Se alguém me perguntar quando eu devo trocar o filtro, olha, se você puder medir a perda de carga do filtro, a hora que ele chegar na perda de carga final, que é publicada pelo fabricante do filtro. Caso você não tenha disponibilidade para isso, só o tempo vai dizer. Você vai trocar, você vai fazer uma inspeção visual no filtro e também você tem o desempenho do equipamento cai, né? A vazão de ar cai. Então, como mínimo 3 meses, se puder medir, vai até a perda de carga final, daí para frente, puro e simples bom senso. Obrigado, Eduardo. Adicionalmente, no CB, no grupo da BNT lá do CB55, isso está em discussão. Uma orientação de boas práticas, justamente falando de troca de filtro. Ainda está em elaboração, esperamos que saia até o fim do ano, aliás. Valeu, obrigado, Eduardo. Mais uma pergunta. Gostaria de saber se o novo equipamento sensor de CO2 pode ser interligado a esses equipamentos, SplitVent e Max. O SplitVent, tá para sair o teste no SplitVent, porque ele já possui uma vazão baixa, né? Ele trabalha já com 54 metros cúbicos por hora, com os 2 filtros, e 93 com um filtro só. Então, não tem uma necessidade de um controle de 30%, 50% e 100% dele. Na linha Max, ele já trabalha muito bem. Ele já consegue trabalhar em toda a nossa linha Max, na linha ACI. O sensor controla até 2 Max de capacidade. Então, na Max é mais interessante, porque ele possui uma vazão maior, né? E você consegue 30% da sua carga máxima de pessoas de renovação do ar, é mais interessante. A linha Max é mais indicada, então você usa até dois equipamentos, que é o ideal. Na linha SplitVent já não é tão interessante assim essa instalação. O FH também pode ser utilizado, né? A caixa de ventilação do FH. Exato, as caixas de ventilação FH podem ser utilizadas. São caixas maiores do que essa CRS. Também tem a mesma característica técnica de um centrífugo desse nosso ACI. Ele possui uma vazão e uma pressão bem alta. E nesse equipamento também é bem interessante usar um sensor de CO2 para ter esse controle dentro do ambiente. Aqui pergunta se as pressões que foram informadas do Max com filtro, se está considerando a perda de carga dos filtros. Vocês já responderam que sim. Já está, as nossas curvas são todas testadas em laboratório, já com os filtros, justamente para facilitar a especificação e a análise, né, para algum projeto. Qual é o tipo de saída de contato no sensor de CO2 para o controle de vazão de renovação? Certo. Ele funciona com regulagem da tensão de saída. Como ele vai trabalhar com os equipamentos que é monofásico, ele consegue ter esse controle dos equipamentos dessa maneira. Temos também estudos para o próximo ano, ele tem uma saída para conversar com o inversor de frequência. Assim, as caixas de ventilação ou os ventiladores que trabalham já com motores trifásicos já vai poder ter esse controle com o sensor de CO2. Tá. A caixa Siroca possui regulador de velocidade? Certo. Ela não sai de fábrica com regulador de velocidade, porém é possível trabalhar em conjunto com o regulador de velocidade essa caixa de ventilação com rotor Siroco. Tá. Qual tipo de duto é utilizado para esses ventiladores inline? Vocês fornecem também? Certo. Fornecemos. Esse que nós estamos mostrando é um exemplo, é um duto flexível de alumínio e poliéster, que ele é indicado para os nossos equipamentos inlines. É que aqui nós temos um duto de 125, são 5 polegadas, mas ele faz exatamente esse encaixe.
E é legal trabalhar com esses dutos, porque numa instalação, se você tiver um ambiente igual nós estamos aqui, ou como a maioria dos lugares tem forro, é fácil de você trabalhar, porque ele é bem flexível, como o próprio equipamento ele é flexível, você consegue movimentar dentro do forro, você consegue mexer nos seus difusores com facilidade. Ele possui uma perda de carga um pouco maior, porém, é o mais indicado para esses tipos de equipamentos, né? Porque eles são indicados para não percursos longos, você não vai utilizar um duto flexível para 20 metros ou mais, se tem algum risco de rasgar ou manutenção, mas 10 metros, 5 metros, é possível utilizar dutos flexíveis que nós fabricamos. É sempre importante também lembrarmos que tanto os dutos metálicos como os fibrosos, né, poliuretano, é possível utilizar toda a nossa gama de produtos. Tá? A única coisa que fazemos é a transformação, né, da seção quadrado retangular e os diâmetros dos equipamentos, utilizando lona flexível, né, para evitar propagação da vibração. Né, com duto metálico ele tende a expandir esse ruído. Tá? E também lembrando que todos os níveis sonoros dos equipamentos estão disponíveis nos nossos catálogos. Isso. O duto flexível, foi boa essa pergunta, porque em alguns casos, né, a obra deixa um duto PVC para fazer o sistema de ventilação, desde exaustão quanto renovação do ar. Ele não é indicado, nenhum equipamento de ventilação é indicado você fazer a conexão direto no PVC. Você pode fazer, tem o diâmetro para conectar, mas não é indicado. O ideal é colocar um duto flexível para fazer essa conexão justamente para isso, para qualquer vibração que der no equipamento, não passe para a sua tubulação. Tá, deixa eu verificar aqui mais uma pergunta. Tem uma pessoa pedindo para explicar um pouco mais sobre o recuperador de calor. Aí eu não sei se quem que gostaria de fazer essa explicação. Quer comentar? Às vezes eu não... Uhum. Eu vou pegar aqui até no nosso catálogo, porque geralmente a dúvida maior é sobre o funcionamento do equipamento. Vou até tirar aqui. A ideia do que é? Nós temos um ambiente onde os pisotetos, os splits, eles estão trabalhando a temperatura do ar, do ambiente. Então, você tem um ambiente com uma temperatura boa, gostosa, está bem agradável. Porém, isso não significa que a qualidade do ar esteja boa. Você tem que fazer a renovação. Agora, vamos imaginar, você tem um salão para 500 pessoas. Você vai fazer lá a sua taxa de renovação do ar, então você vai ter um volume muito grande. Imagina você tirar todo aquele ar de dentro e trazer novo. Seus equipamentos vão consumir muita energia. O que é? Para isso foi criado esse tipo de equipamento, o CRS. Você vai fazer o quê? Nós temos, dos dois lados dos equipamentos, entrada e saída. Entrada e saída. O equipamento trabalha cruzando os fluxos de ar. Tá? O fluxo de ar que está entrando, ele não entra em contato com o que está saindo. Porém, o que vai acontecer? O ar que está saindo, tá? Você está tirando de dentro do seu ambiente o ar viciado, tá? Ele está passando por aqui, é filtrado. Tá? Então, assim, o ar que você está jogando para a atmosfera novamente, você está filtrando ele. Em contrapartida, tá vendo? Os dois ventiladores, ele está trazendo um ar novo para dentro do ambiente. Agora, esse ar que está entrando dentro do ambiente, ele também vai ser filtrado, tá? Você está trabalhando com os filtros conforme norma, G4 e M5. Só que o que acontece? Vamos dizer que, hipoteticamente, tá? Só para a gente ilustrar bem isso. Tá? Por que eu te falo hipoteticamente? Cada caso é um caso. Você vai ter temperaturas de bulbo seco, bulbo úmido. Então, quando você fizer o seu cálculo do equipamento, o rendimento pode aumentar ou diminuir de acordo com a utilização do local.
tá? Mas vamos dizer, você está com 24 graus dentro do seu ambiente. Lá fora está a 30 graus. Então, você está jogando fora aqui, uma temperatura de 24 graus, trazendo 30 graus. Esse ΔT de 6 graus, ele vai ser quebrado pela nossa célula, que irá fazer esse diferencial de temperatura, tá? Dentro desse fluxo que está entrando aqui, ó, e saindo aqui, vai cruzar com outro fluxo de ar que está vindo nesse sentido. Nós temos aqui, ó, um sistema de baixa. É um sistema aberto e fechado, aberto e fechado. Então, você está cruzando o fluxo. O fluxo está passando um para o outro. Fazendo isso, você está conseguindo recuperar um pouco do ar gelado e o ar que está saindo está se levando um pouco do calor. Então, vamos dizer, saindo 24, está entrando 30. O ar que vai estar saindo aqui para dentro do ambiente vai estar 28, vamos fazer uma continha assim, né? Elas por elas. Entra 28 e o ar que está saindo daqui a 26. Então, quer dizer, esses 2, 3 graus que você está ganhando, tá? Você estaria jogando fora, você está desperdiçando ele. É isso que o Marcelo também falou sobre o payback. Por quê? Porque o seu equipamento, ele não vai ter que abaixar 3, 4 graus, né? 8 graus, né, de ΔT. Você vai estar trabalhando com 3, 4 graus a menos. Então, o seu equipamento vai gastar menos energia. Tá? A ideia, o conceito do CRS é isso. Tá? Recuperar o ar gelado que você está descartando para trazer de volta para dentro do seu ambiente. É troca térmica por paredes finas, né? É uma convecção que está acontecendo aqui. Então, o ar ele não tem contato, isso que é importante frisar. O ar que está sendo... O ar que está acontecendo a exaustão, né? A minha sala está aqui, o meu lado externo está aqui. Eu estou fazendo a exaustão e jogando para fora. Pegando o ar de fora, aqui, e jogando para dentro. Importante lembrar que esses bocais de saída e de captação do ar, eles não podem estar juntos. Você tem que separar eles para não acontecer um fluxo cruzado aqui, para não ter uma contaminação. É o que o Rafael falou, daí você consegue ter uma temperatura do ar que vai entrar, não vai entrar mais um ar a 30 graus, vai entrar um ar a 28 graus. E esse trabalho quem estaria fazendo é o seu sistema de ar-condicionado. Foi um pouquinho mais claro agora, gente? No nosso catálogo também nós temos as curvas de rendimento dos equipamentos. Tá? Então, vale dar uma olhadinha legal lá, porque também temos os níveis de ruído, as vazões máximas, tá? Tanto de captação quanto de descarga. Tá? Então, praticamente olhando os dados técnicos, você consegue chegar, e também qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que nós ajudamos aí na seleção do equipamento. O Bertomeu, você quer explicar também alguma coisa? Deixa eu desmutar aqui. Quer falar sobre o calor latente e calor sensível, que também tem essa pergunta aqui. Não, aí é o seguinte, esse trocador de calor é muito simples. Ele usa o ar frio de exaustão para resfriar o ar quente externo. E os dois não se misturam. Então, o ar frio que sai esfria o ar quente que entra. É tão simples quanto isso. Recupera aí umas boas quilocalorias. Praticamente só troca calor sensível, a menos que o ar de exaustão seja muito frio, coisa que é muito rara. Mas esse tipo de trocador, ele praticamente só troca calor sensível. Bacana. Tem uma pergunta aqui. Qual o sistema mais indicado para salas de aula para 30 alunos? Certo? Bom, o correto a norma, ela fala a metodologia de cálculo. Podemos usar a 16401, o Eduardo já comentou como é que dessa norma. Ele faz acesso a uma norma da ABNT, NBR 16401. A Anvisa também tem uma resolução, que é a RE09, que fala em renovação do ar. Dá um exemplo aqui, em ambientes de
e baixa rotatividade, 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Ambientes de alta rotatividade, 17 metros cúbicos por hora. Fazendo uma conta por cima, claro que você precisa conversar com algum projetista, consultar as normas, né? Mas, falando por baixo, você precisa de 800 metros cúbicos por hora. Aí teria que entrar numa linha de ventilação de max 315, de um ACI, uma caixa de ventilação para fazer esse tipo de renovação do ar, mas nada mais seria do que um setzinho muito parecido com esse, se usar essa linha, né, que atende a essa vazão. Ou uma caixa de ventilação também com dupla filtragem, com G4 mais um M5 para atender a essa sala de aula. Olha, pelo cálculo, rapidamente, tá? Pelo 30 alunos, vezes os 27 metros cúbicos, 810 metros cúbicos por hora. Olhando aqui no nosso catálogo, tá? Sempre pensando em quê? Isso aqui está sendo colocado sem nenhuma rede de dutos, só o equipamento. A gente vem aqui no nosso catálogo, tá? Tá dando aqui, ó, tanto o ACI 250 mais o Fillbox Head 250. É um exemplo, mas tudo muda, tudo tem um porém. A quantidade de duto que você vai utilizar, do tipo de difusor, da onde está sendo feita essa captação do ar, mas a seleção do equipamento é feita dessa forma. Você faz o cálculo, descobre quantos metros cúbicos de ar, qual é o volume de ar que você precisa, e com o percurso de duto você descobre a pressão. O nosso catálogo tem todas as curvas dos ventiladores para fazer isso. O Bertomeu quer falar sobre esse assunto? Sim, gostaria de comentar, complementando o que o André falou. Se o cliente tiver alguma dúvida maior, ele pode nos consultar. A gente não faz projeto, mas pode dar alguma orientação a respeito. Mas o ponto principal que eu queria abordar é outro ponto de vista. Qualidade do ar interior, a renovação de ar adequada, numa sala de aula, melhora o aprendizado. O aprendizado fica melhor, as pessoas têm um nível de atenção mais elevado. Ou seja, isso vale dinheiro para quem está instalando e vendendo os seus equipamentos. Se vocês quiserem, na internet tem várias pesquisas a respeito, se alguém quiser, a gente pode passar uma ou duas pesquisas que falam sobre isso. Infelizmente estão em inglês, mas é um bom argumento para você instalar esse tipo de equipamento no seu cliente. Tá bem, obrigado, Eduardo. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Aqui. É possível vencer 3 a 4 metros de duto em PVC 100 milímetros em linha reta para a instalação do split vent? O split vent é um equipamento que ele tem uma pressão estática disponível baixa. Então, o ideal da instalação dele é feita na parede. Tanto que os próprios encaixes do equipamento são feitos e pensados para isso, para seu meio externo com meio interno, você ter só a sua parede. Para aplicar tubulação, é importante você pensar num outro tipo de sistema inline para vencer essa perda de carga, porque o split vent ele é indicado apenas para fazer instalações em paredes. Ele não suporta uma perda de carga, ele não tem uma pressão estática disponível para tubulações. Tá, aqui tem uma pergunta também, se as nossas curvas são disponíveis já com a perda de carga do filtro, mas se o filtro é saturado ou limpo. Certo, filtro a meia-vida. Os nossos testes são feitos com filtro a meia-vida para você ter uma média no seu projeto e você ter uma ideia da sua instalação, como que vai ficar a sua renovação do ar. Por isso os nossos testes são feitos a filtro a meia-vida.
A linha de exaustores centrífugos são disponíveis apenas limit load ou podem ser fornecidos com rotor Sirocco? Nós temos as caixas de ventilação. Não, só isso mesmo. Nós temos as caixas de ventilação que estão disponíveis com rotor Sirocco. Os equipamentos do tipo limit load, também temos caixas de ventilação limit load e ventiladores com arranjo 3, 4, 9, que é só limit load. A pergunta desse internauta é se os ventiladores, tanto simples aspiração como dupla aspiração, que nós temos a linha limit load, também tem a opção Sirocco, né? Isso é uma coisa que a fábrica vem estudando para entrar nessa linha de Sirocco, mas por enquanto nós não temos. A única Sirocco que nós temos no momento é a caixa de ventilação GFR, que foi apresentada por mim, que tem o rotor Sirocco com motor sem polir correia. Então, por enquanto, disponível no mercado apenas este modelo. O ventilador ACI tem uma boa pressão. É possível instalar em exaustão de churrasqueira predial, ou seja, no shaft central de exaustão das churrasqueiras de varandas dos apartamentos? Olha, o ideal não seria esse tipo de equipamento. O porquê? Embora o ACI ele tenha o corpo de alumínio, tá? O rotor é termoplástico. Tá? O que, embora não seja indicado, né, muitos utilizam, mas desde que o ponto, tá, de captação ele esteja no mínimo 5 metros de distância, tá, da localização do ventilador, do exaustor. Porém, a vida útil do equipamento ela cai muito, tá? Porque realmente não é o tipo de produto indicado para isso. Essa vazão de 148 metros cúbicos que o Max 100 atinge com os 2 filtros acoplados, está descrito como? Porque no catálogo diz vazão máxima de 248 e vazão mínima de 189. Certo. É porque essa parte que você está olhando no catálogo, está olhando só na linha Max. O correto é olhar na folha, na página do Fillbox, que no Fillbox ele já dá a vazão com o filtro, já com esse setzinho montado, igual esse que está aqui na nossa frente. Aí sim você tem a vazão máxima disponível com os filtros já. No catálogo, se você tiver com o catálogo na mão, e for o nosso catálogo novo, a gente fala até a página. Você pode olhar na página 20, que na página 20 tem o setzinho montado, que é exatamente esse conjunto que está na minha frente, que por isso que a vazão cai, né? Como ele tem os filtros, no Fillbox ele já dá ventilador e mais a caixa de filtragem com os filtros à meia vida. Por isso que cai a vazão, tem uma perda de carga grande. Talvez o cliente está olhando pelo site, mas no site é só entrar no Fillbox, tem Fillbox lá e aí fica mais fácil porque tem um setzinho. O sensor de CO2 trabalha em monofásico e trifásico? Não, só monofásico. Só para os equipamentos monofásicos nossos, que é a linha Fillbox, CRS, a linha ACI, a linha FH e por aí vai. Então, são todos monofásicos. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Quando eu comentei para ele conversar com uma caixa de ventilação trifásica, isso é um projeto para o futuro, né? Por enquanto é um monofásico. Aqui tem uma pergunta do Danilo, eu não entendi muito bem. Por que o 250 e não o 200? Ah, tá. Aquela 30 alunos ali para a sala de aula. Tá. Na verdade, Danilo, o 200 ele está dando abaixo de 800 metros cúbicos. Sim. Com os filtros ele vai trabalhar em 750 metros cúbicos por hora. Por isso que ele não chega na sua vazão de 810 metros cúbicos por hora. Por isso do equipamento maior. Claro que a gente está falando aqui pensando numa instalação perfeita, né? Que você não vai ter muita tubulação para fazer.
o mesmo equipamento que você vai usar para uma escola A não vai ser o mesmo para a escola B com os mesmos 30 alunos dentro dela. Depende da característica, onde que você vai fazer a captação do ar. Esse modelo que nós falamos foi um exemplo, olhando nesse gráfico de 800 metros cúbicos por hora. Tá, tem uma outra pergunta aqui. A perda de carga é nas bocas, nos dutos e na caixa de ventilação. Os senhores dimensionaram um ventilador de 810 metros cúbicos por hora, mas cada ventilador tem um dimensionamento de perda de carga. Eu posso dimensionar um ventilador com uma vazão maior para não ter perda de carga? Eu não entendi a pergunta. Pode repetir, Marcelo? Ele colocou aqui, a perda de carga é nas bocas, nos dutos e na caixa de ventilação. Os senhores dimensionaram um ventilador de 810 metros cúbicos por hora, mas cada ventilador tem um dimensionamento de perda de carga. Eu posso dimensionar um ventilador com uma vazão maior para não ter perda de carga? Então, acredito eu que vocês colocaram um equipamento aí, ele está perguntando se pode ser um equipamento com uma vazão até maior do que essa para garantir toda a perda de carga. Eu entendi. O importante é assim, não fazer algo, né, assim, no achômetro. Realmente, o interessante é fazer um cálculo, tá? Hoje, nós temos bastante material técnico, né, disponível, né, pela internet e tudo. Então, se você tem uma rede de dutos, veja lá mais ou menos o comprimento que você tem, tá? Você tem tabelas hoje que mostram o quanto você perde, tá? Em pascais, né, ou metros cúbicos, milímetros de coluna d'água por metro linear de duto. Então, você consegue calcular trecho a trecho, tá? Então, assim, você já tem o nosso, né, o equipamento, que você já tem ali o equipamento, o ventilador mais o fuel box. Você fazendo um pré-cálculo, né, da sua rede de dutos mais as grelhas, tá? Quando você coloca uma grelha, vai uma tomada de ar externo. Então, você tem também no catálogo do fabricante a sua área, né, a sua área útil, né? Você tem ali quantos milímetros de coluna d'água ele perde, tá? Então, o que nós falamos? Por experiência, você já tem mais ou menos uma noção. Um duto flexível perde 15, 30 pascal. Um duto reto, né, metálico, perde 10 a 15. Então, você tem, assim, como trazer isso, né, para você, uma coisa mais certa, né? De repente, você ficar superdimensionando, pode também dar um equipamento maior e esse equipamento tem um ruído maior. Então, tem que sempre ponderar isso direitinho para não ficar gastando muita verba e atender direitinho a demanda do cliente. Tanto o superdimensionamento quanto o subdimensionamento, você corre muitos riscos com isso, né? Você pode prejudicar toda a sua carga térmica, você pode ter uma conta de energia enorme com esse superdimensionamento. Com sub, numa fiscalização, ou quando for fazer o PMOC, que a cada 6 meses tem que fazer uma análise de qualidade do ar, o seu nível de CO2 pode estar acima dos 1000 ppm especificados pela resolução da Anvisa. Eu queria aproveitar também e falar para todos que nós temos um programa chamado Select Flux, justamente para fazer o selecionamento dos ventiladores limit load, né? Então, eu coloquei o e-mail dos consultores aí no chat. Então, quem quiser ter o Select Flux no seu computador, é só mandar um e-mail pedindo esse selecionador para qualquer um dos consultores, que eles vão mandar, então, um link para vocês poderem entrar e fazer o selecionamento. Tá? Isso é só dos ventiladores grandes, os limit loads, simples aspiração, dupla aspiração, caixas de ventilação de vazões grandes, né? A partir de 5.000 metros cúbicos por hora, 10.000, 15.000 metros cúbicos por hora. E também nós temos inlines também radiais de grande capacidade também para fazer que exija o programa de seleção. A linha menor não, a linha menor aí nós temos os catálogos que já tem todos os dados disponíveis. Tem uma pergunta para o Eduardo. Eduardo, eu vou de novo te desmutar. Opa. Pois não? Aqui diz assim, você tem participado ou tem dado sobre a NBR 7256, instalações de ar-condicionado para unidades assistenciais de saúde? Terá uma revisão concluída, pois não ouvi mais comentários ou publicações sobre o andamento dos trabalhos, sem consulta pública também.
Sim, a 7256, ela voltou da consulta pública, foi necessário fazer novas alterações, e eu acredito que em breve, eu não participo desse grupo, mas eu falo com essas pessoas, acho que agora em breve, nos próximos meses, ela deva ser publicada, ou no mínimo, colocada em votação. Obrigado, Eduardo. Aqui tem uma pergunta. A lâmpada ultravioleta, embora não seja fabricada pela Sikiflux, vocês fornecem orçamento das caixas com a lâmpada acoplada? Não, a gente não fornece porque não tem muito cabimento a gente comprar essa lâmpada apenas para colocar na nossa caixa e colocar uma... Aí, obrigatoriamente, a gente vai ter que colocar impostos em cima, vai ficar um valor muito abusivo. Então, o que a gente faz? A gente fornece a caixa com a admissão da lâmpada, e aí o cliente compra a lâmpada no fornecedor que a gente indicar, ok? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... qual é a real... o Max tem 2 velocidades. Qual a diferença real delas? Certo. O Max, boa essa pergunta, que eu já emendo num outro problema que acontece muito. O Max, eu vou abrir ele aqui para não desencaixar. Ele possui bornes, né, para você fazer a ligação de velocidade alta e velocidade baixa. Tomar muito cuidado. Nós mandamos com fio cortado, com lembrete, falando velocidade baixa, para não ter esse risco. Mas sempre dá uma olhada no manual de instalações desse equipamento, principalmente desse, que ele vem com velocidade alta e baixa, para não correr o risco de ligar as 2 velocidades ao mesmo tempo, ligar L1 e L2 e acabar queimando o equipamento. Então, ele vai com um manual de instalações e se atentar muito com isso. A velocidade alta e baixa, ela está ligada no número de polos que é ligado do ventilador. Então, na velocidade alta é um número de polos, na velocidade baixa é outro número de polos. Por isso que tem essa variação da rotação do equipamento. O que vai mudar é a rotação dele. Tá bom. Tem uma outra pergunta aqui que é para o Eduardo. Quais as indicações de aplicação para ventiladores de simples ou dupla aspiração? E quais as vantagens de um em relação ao outro? Bom, dupla aspiração são ventiladores onde você precisa de uma vazão razoável e um tamanho de ventilador menor. Porque já pelo próprio nome dupla aspiração, então, é uma aplicação típica em caixas de escada, né? Pressurização de escadas, reposição de ar, né, nos ambientes, etc. Simples aspiração, você também pode usar, mas eles são mais aplicados na aplicação de exaustores, onde você tem uma entrada e uma saída. Ou seja, você só tem um duto de entrada e um duto de saída. E dentro dessa categoria de exaustor, temos mais uma divisão, que são os ventiladores onde o fluxo de ar passa pelo rolamento e onde o fluxo de ar não entra em contato com o rolamento. Seria o caso do arranjo 1, o arranjo 4. No caso do arranjo 3 e 9, o ar entra em contato com os rolamentos. Então, por exemplo, exaustão de cozinha, exaustão de poeira, tudo aquilo que possa prejudicar o rolamento é usado o arranjo 1 ou 4, onde o ar não entra em contato. Agora, se é um sistema centralizado de exaustão de banheiro, pode ser o arranjo 3 ou 9, que é mais econômico até. Então, basicamente, é por aí. Depois, também temos, no caso dos centrífugos, e sendo centrífugos, temos os CTL, que são ventiladores tubulares, que têm o mesmo desempenho do limit load, só que ele é um ventilador tubular, inline, né? É muito aplicado em sistemas de booster, quando você tem que fazer um reforço
na vazão de ar em algum ponto do sistema. Ele não ocupa espaço, ele é bem compacto. Da mesma forma, arranjo 4 e arranjo 9. E basicamente isso. Fora eu tenho isso nas caixas de ventilação. Mas aí já são caixas de ventilação com ventiladores tipo Plenum Fan, com ou sem filtragem. Tudo isso que eu estou falando, o programa de seleção contempla a seleção e a especificação. Obrigado, Eduardo. O Mar Alexandre até comentou aqui que a 7256 deve ser publicada até o final do ano. Igual que estamos fazendo reuniões, essas para concluí-la. Tem mais uma para você, Eduardo. Espera aí, que apareceu uma pergunta aqui. Depois da pergunta que eu ia fazer. Espera aí. Aqui, cita-se que o nível de CO2 inicial para o ar de renovação é de 300 ppm na atual norma. Esse valor será variável ou se indicará uma medição padronizada na revisão da NBR 16401? Dependendo do local, temos muito mais do que indicado. Eduardo? Ele está em mute? Tá mute por aí. Não era para estar. Sim, eu estava em mute aí pelo seu. O nível de CO2 a ser considerado no meio externo, você vai poder alimentar o seu cálculo com esse valor. Onde você vai buscar? Você pode buscar nas estações nas estações de monitoramento que existem em todo o Brasil. Isso existe, inclusive, um site onde você pode entrar e ver qual é a qualidade do ar em determinado ponto, qual é o índice de CO2 e de outros contaminantes. Então, isso vai variar de região para região. Uma avenida muito congestionada, o nível de CO2 é alto. Um ambiente rural, o nível de CO2 é mais baixo, é bem mais baixo, por sinal. Então, assim, como via de regra, um primeiro cálculo, assim, o que eu chamo lá cálculo de lápis grosso, para fazer em São Paulo, você pode começar com 400 ppm. Porém, isso varia de local para local. Nós temos as estações da CETESB e temos as estações meteorológicas por todo o Brasil que você pode acessar facilmente por internet. Ok, obrigado. Tem uma outra pergunta aqui. O cálculo de 27 metros cúbicos para tomada de ar externo pode ser usado tanto para escolas, hospitais, consultórios, laboratórios e salas comerciais? Esse exemplo que eu falei dos 27 metros cúbicos por hora é a resolução 09 da Anvisa. O que eu sempre indico, NBR 16401, porque lá existe uma tabela de cálculos que a quantidade de renovação do ar de uma sala de escritórios é diferente de uma sala de aula, que é diferente de uma farmácia. Então, a 16401 é a ideal para você consultar para pegar essa renovação, porque lá existe uma tabela que identifica cada local, cada segmento. E, além disso, ela dita o nível de filtragem desse local. O nível de filtragem de uma sala de aula é diferente de uma biblioteca, que é diferente de um aeroporto. Então, é interessante dar uma olhada na 16401, que você tem um cálculo e a filtragem ideal para o seu ambiente, principalmente da sala de aula. Uma coisa também que é importante ressaltar, que quando nós temos uma resolução, a resolução ela tem peso de lei, tá? E a norma, ela te dá diretrizes. E sempre lembrando que a norma, ela vai te dar parâmetros mínimos, tá? Então, significa que é aquilo para mais, nunca para menos. Então, é sempre interessante você fazer os dois cálculos e você sempre assumir o que dá o maior valor, tá? Justamente para quê? Para que você fique coberto de qualquer maneira.
Para o engenheiro Eduardo de novo. Pois não? Na verdade é um desabafo, mas um desabafo importante de se falar aqui. Espera aí. Eduardo, na maioria das vezes o próprio cliente opta pela retirada do sistema de ar externo do projeto para minimizar custos. Nossa obrigação como instaladora é de avisá-los que, além da saúde do colaborador, poderá haver multa. Porém, como está o processo do governo para uma fiscalização mais eficaz? Bom, aí fala tem... você, Eduardo, depois eu concluo. Tá. Bom, primeiro, ninguém pode ir contra a lei, tá? Então, se o camarada falar, tira o ar externo, eu iria embora da obra, porque o instalador e o projetista têm responsabilidade legal sobre o assunto. Para minimizar esses problemas, existe o PMOC. O PMOC é um programa de manutenção, operação e controle, em que, periodicamente, tem que ser medidos vários parâmetros da instalação, verificadas um checklist para isso, e que tem que ser aprovado por um engenheiro responsável, com CREA, com RT e com tudo mais. Então, esse é o meio de controle que a sociedade tem, não é do governo, tá? O governo, eventualmente, uma inspeção mediante denúncia pode ser feita por algum órgão de controle, mas, fundamentalmente, o controle desse tipo de instalação e de projeto cabe a nós, sociedade civil, às normas técnicas, aos conselhos regionais de engenharia, tratar desse assunto e zelar para que isso não ocorra. Eu queria até aproveitar, falar e finalizar também, porque faltam só 5 minutos para a gente terminar nossa live, não tem mais como a gente fazer mais perguntas. Eu vou até colocar aqui para todos aqui os e-mails dos nossos consultores. Então, que aí já fica mais fácil aí, para quem quiser fazer algum tipo de pergunta, fica mais fácil. Deixa eu colocar aqui primeiro. Pronto, acabei de colocar para todos aí os e-mails dos 3 consultores nossos, para tirar dúvidas ou solicitar catálogos. Teve alguns que me pediram fotos de produtos instalados, então eles têm todo esse material. Então a gente vai fechar as perguntas agora, a gente não tem mais tempo, tem apenas 5 minutos. Eu só queria finalizar, até aproveitando esse comentário sobre fiscalizações e tal, que eu sou presidente do Qualindor, né? A Brava e o Qualindor, nós estamos sempre orientando os fiscalizadores, tirando dúvidas, justamente para poder melhorar o nosso mercado e realmente ter fiscalizações corretas, né? Tem a lei do PMOC, que é uma lei muito importante. Essa lei precisa ser... já é uma lei isso, e ela tem que ser cumprida. Então, a lei do PMOC, dentre todas as diretrizes que a pessoa precisa fazer no PMOC, tem a parte de tomada de ar externo, tem a parte de renovação de ar, que a pessoa precisa cumprir a lei. E pode ter certeza que nós, dentro da Brava, nós estamos trabalhando 100% para poder ajudar o mercado de alguma forma e facilitar a vida de todos, né? Eu acredito muito que com essa pandemia vai mudar um pouco a regra do jogo, né? Porque até então, sem a pandemia, por mais que nós fabricantes, por mais que os instaladores tentassem conversar com o cliente, salientando tomada de ar externo, renovação de ar, a gente sabia que sempre tem o cliente que, como ele está pagando, ele decide se ele vai colocar, se ele não vai, o que ele vai pagar. Então, é até meio fora de lógica, mas o cliente ele paga por um projeto e depois, na hora da execução, ele muda todo o projeto como lhe convém. Então, não tem muita lógica, né?
Mas agora, com a pandemia, mudou um pouco as coisas, porque as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão com medo de entrar em ambientes fechados. Então, a partir de agora, não é mais uma decisão única e exclusivamente do instalador ou do empreendedor de colocar ou não a tomada de ar externo, de colocar ou não a renovação de ar. Agora está muito claro que a pessoa que não coloca a qualidade do ar interno, ela não se preocupa em que é aí, ela automaticamente ela pode estar prejudicando o cliente dela. Ela pode estar, o cliente dela pode estar não querendo entrar nesse ambiente para poder fazer negócios com ela ou poder usufruir do ambiente dela, porque a pessoa está com medo de ser infectada. Então, esses estudos comprovam que se o ambiente tem uma qualidade do ar interno em ordem e bem calculada, com análises de qualidade do ar interno sendo feitas, o risco de contaminação é muito menor. Então, acredito eu que de médio para longo prazo, essa pandemia vai ajudar um pouco o nosso mercado, se todos nós nos unirmos e batermos o pé de que a gente não vai aceitar fazer as coisas de qualquer jeito, a gente não vai sucumbir ao cliente, o cliente pedindo para fazer tudo errado e a gente sucumbir a isso. A gente não pode aceitar isso. Agora, o nosso mercado precisa se unir para poder manter aquilo que as pessoas estão com medo, que é a falta de qualidade do ar, ou o medo de não ter a qualidade do ar. Então, nós precisamos se unir para isso. Esse é o momento do nosso setor. A gente não pode sucumbir. A gente tem toda vez que alguém chegar e falar assim, olha, muda esse projeto para mim, tira a renovação de ar, tira a qualidade do ar interno, isso é besteira. Tem que olhar para a cara do sujeito e falar, tem uma pandemia, tem pessoas morrendo. Você mesmo pode estar infectado dentro desse ambiente. Ou um familiar seu pode morrer por não estar com esse ambiente sendo feito de forma correta. Então, é aquilo que eu falo, a regra do jogo mudou um pouco. Então, eu queria deixar essa palavra final para todos, tá? Agradecer imensamente a todos que participaram dessa live. Teremos outras lives futuramente. A ideia nossa essa live foi uma live meio que geral de todos os produtos. A ideia nossa agora é começar a fazer lives de temas. Então, no momento oportuno, nós vamos divulgar da mesma forma a todos. Eu quero me desculpar pelos probleminhas que nós tivemos aí de comunicação às vezes, problemas no vídeo, mas faz parte, isso tudo é feito online, a gente sabe que não é fácil também, mas a gente vai se preocupar para nas próximas aí a gente não ter o mesmo problema, a mesma dificuldade. E peço a todos aí para entrar no nosso site, seguir a gente no Instagram, é importante, a gente tem o nosso Instagram, que é o @sicflux, que lá a gente posta fotos, inclusive fotos de parceiros nossos, instaladores, distribuidores que utilizam a nossa marca, a gente está sempre divulgando. Então, mandem fotos para nós, é importante, que gera conteúdo para a gente no Instagram e mostra para a sociedade a forma correta de se fazer as coisas. Entre no nosso site, tem todos os nossos produtos lá. Qualquer dúvida que tiver, envie e-mails para os nossos consultores, a gente está à disposição. A nossa empresa é uma empresa familiar, é uma empresa que está de portas abertas, está sempre tentando o máximo possível atender melhor o nosso cliente. Agradeço a todos mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Eduardo, obrigado, Rafael, obrigado, André. Muito obrigado.